Se não é pelo amor ali, pela conscientização, às vezes é pela dor que o empresário tem que fazer. Quando a empresa ela opta por terceirizar, ela vai usar a nossa documentação. O comportamento ambiental ele depende muito de uma comunicação social. Nós estamos lidando com recursos naturais, isso tem limite. A mudança climática não é mais uma previsão futura, ela está acontecendo já, nós estamos vivendo isso já. Eu acho que a burocracia é um mal da sociedade como um todo, né? Os investimentos em projetos que são mais sustentáveis, eles estão dando retornos maiores. Por mais que você agregue tecnologia, nunca é como uma água pura na natureza. Basicamente, se você usa tecnologia, você está atacando problema, você não está atacando a causa. Fala galera do Indústria Sem Limite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Para você que já está seguindo a gente, compartilha. Para você que já compartilhou, só dá uma olhada lá se vocês estão participando do nosso canal de cortes, nosso canal do YouTube e está seguindo a gente lá no Instagram. Passa para seus amigos aí, aciona as notificações e vamos que vamos. Hoje estamos com quem aí, Lincão? Hoje estamos com um assunto bem interessante. Achei Muito interessante, que para você que é da indústria, né, que se preocupa, né, com o futuro, a gente vai trazer um assunto bem legal, que é o tratamento de efluente, né, que, cara, todo mundo tem que ter pelo menos a consciência, exatamente. Né? Pelo menos todo mundo tem que ter a consciência. E hoje a gente está recebendo aqui o pessoal da DMB, Tratamento de Efluentes e Resíduos. A gente está aqui com o Fernando Fernandes e o Marcos Rodrigues, né, que estão representando a empresa DMB, Tratamento de Efluentes. Muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente que agradece, né, o convite. É sempre um prazer falar sobre a questão ambiental, sobre o tratamento de resíduos, né. A gente sempre teve uma atuação profissional de pesquisa, de ensino ligado à questão ambiental, então essa questão é sempre gratificante para a gente discutir. Muito Com certeza. Obrigado pela presença também, né, de estar aqui participando com a gente. Nós que agradecemos. É bem interessante mesmo estar aproveitando essas oportunidades para falar um pouquinho de sustentabilidade, nesse caso específico do tratamento de efluentes, que se não é pelo amor ali, pela conscientização, às vezes é pela dor que o empresário tem que fazer. Infelizmente, né? Mas aqui a gente só trata do amor, né, Vitor? É só amor. É só amor, tudo, né? Amor. Aí, Fernando, conta um pouquinho. Pessoal, para quem não sabe, o Fernando, ele é engenheiro civil ambientalista, não, sanitarista, né? Fala para nós um pouquinho como que começou sua trajetória. Eu estava só esperando você falar a patente dele, porque eu não vou chamar ele de Fernando, vou chamar de professor. Tá certo. Então, eu sou formado em engenharia civil pela Unicamp, né, e sempre tive um certo carinho pela área ambiental. Então, dentro da engenharia civil, eu sempre trabalhei na área de saneamento, que é uma área que está mais ligada à questão ambiental, né? Na engenharia civil, a área de saneamento ela trata de sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos, enfim. E foi por esse viés que eu comecei a trabalhar na área ambiental. Posteriormente fiz um doutorado no exterior, né? E quando voltei para o Brasil, eu comecei a atuar como professor na Universidade Estadual de Londrina, né? A nossa querida UEL, e desenvolvi toda uma carreira acadêmica ligada a pesquisa ambiental na área de tratamento de efluentes, gestão de lodo de esgotos, resíduos sólidos, né, aterros sanitários, enfim, toda essa problemática aí de resíduos e efluentes que tem uma importância ambiental muito grande. Gigante, né? Tá certo. O Marcos é engenheiro ambiental. Eu sou engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental. Também formado pela UEL, como que vocês se conheceram aí? Eu me formei na UTFPR, Tecnológica Federal de Londrina. Aí logo que eu me formei, agradeço até hoje a minha cunhada. Ela me apresentou o escritório do Fernando e desde então estamos trabalhando junto. Ó, Ellen, obrigado, hein?
E aí acabei fazendo um mestrado na UEL também, Legal. mas foi mais parte de planejamento urbano lá com orientação do Fernando e recentemente finalizei um MBA em gestão empresarial na FGV também, Legal. pensando um pouquinho mais nessa parte de gestão mesmo. Então o Fernando foi seu orientador. Isso. E aí agora vocês... Trabalhando junto. Tá certo. Você viu, Vitor, que hoje o currículo é forte aqui, né? Pesado, eu tô até nervoso, cara. Pesadíssimo. Comecei até a suar. É. Nossa, suadinha. Por uma perda do magro. Mas, Isso aí. Fernando, começando aqui, né? Essa parte de pesquisa, né? Hoje, assim, eu digo voltado para a indústria, tá? Qual que é a importância hoje da pesquisa acadêmica dentro do cenário industrial? Olha, mais especificamente ligado à questão de efluentes, você tem várias vertentes, né? Por quê? Se a gente for analisar toda essa preocupação que eu diria o mundo todo tem, você vai ver que é uma coisa relativamente recente. Você sabe que até os anos de 1960 não existia órgãos ambientais em nenhum país do mundo, né? Nos anos 60 foi por iniciativa de industriais, empresários, foi feita uma reunião na Itália chamada Clube de Roma, porque, imagina, nos anos 60, 1960, foi uma década de grande crescimento econômico, né? Indústrias aumentando a produção, e esses industriais, né, bastante inteligentes, eles falam, pô, nós precisamos pensar um pouco na questão ambiental, essas coisas, nós estamos lidando com recursos naturais, isso tem limite, né? E esse grupo, que era um grupo que não era governamental, era um grupo empresarial, foi chamado Clube de Roma, e foi aí que começou a se pensar nas questões ambientais. Depois, 10 anos depois, os Estados Unidos implantou a EPA, a Agência de Proteção Ambiental Americana, né, que foi uma das pioneiras. Aí, tipo, 10 anos depois, já a maioria dos países tinha um órgão ambiental. E aqui no Brasil foi ali nos anos 70, para você ter ideia, Itaipu poderia ter sido construída sem um estudo de impacto ambiental. Não era obrigatório naquela época, nós não tínhamos o CONAMA, não tínhamos, né, o CONAMA é relativamente recente aí, né? Então, vamos dizer assim, a preocupação com essa questão ambiental, não só no Brasil, mas no mundo, ela é relativamente recente. Bom, hoje eu acho que já existe uma consciência por parte dos empresários, porque eu já tenho uma certa idade, né? Eu vivi um tempo assim que muitos empresários negavam esse problema. Não, esse problema ambiental não existe. Pelo menos na minha empresa não existe. Depois, não, existe, mas não dá para tratar, porque é muito caro. Né? Agora já estamos na fase, não, existe, precisamos resolver. Né? E a gente tem tido contatos com muitas empresas que estão preocupadas em ter aterro zero, por exemplo. Ele não quer mais aterro, porque o aterro é sempre um passivo ambiental, né? E muitas empresas elas vão além do que o órgão ambiental exige, né? O órgão ambiental, obviamente, a função dele estabelecer limites, estabelecer parâmetros de emissão, mas principalmente as grandes empresas elas vão além disso, né? Então a gente vê na sociedade por parte das empresas, vamos dizer assim, uma visão de que realmente o empresário tem que cuidar da questão ambiental. Eu acho assim, a empresa, ela tendo essa responsabilidade ambiental, ela vai procurar meios, obviamente, os de menor custo, mas que tenham a sua eficácia ambiental, e acho que é aí que entra a pesquisa, né? Porque quando a gente fala de efluentes industriais, a gente está falando de uma classe assim, extremamente variada de efluentes. Bom, na DMB a gente trata principalmente o que a gente chama de efluentes classe 2, que são os efluentes orgânicos. Então, efluentes de indústrias alimentícias, de bebidas, né, de resíduos de abatedouro, enfim, efluentes onde o principal
veículo de poluição ambiental é o que nós chamamos de carga orgânica, né? O que é essa carga orgânica? Essa carga orgânica é uma matéria orgânica que, em contato com a água, as bactérias vão degradar, mas se essas bactérias, para degradar a matéria orgânica, elas usam o oxigênio da água e aí provoca poluição, porque aí os peixes morrem, né? Eu não sei se vocês, quando criança, já passaram pela experiência de jogar um pedaço de pão lá no aquário, aí dali a pouco o peixe morreu. Não é porque ele comeu muito pão, é porque jogou muita matéria orgânica na água, as bactérias usaram todo o oxigênio e faltou oxigênio para o peixe. É isso que acontece no rio quando um efluente com carga orgânica é lançado no rio. Então, a nossa empresa principalmente trata esse tipo de efluente. Mas aí você tem os efluentes que têm compostos químicos, e efluentes da indústria metalúrgica, da indústria de metais, né, de vários outros tipos de poluentes. Então, para cada tipo de poluente... É até importante, esses que você trabalha, que é a parte orgânica, eles poluem menos do que a parte química, as tintas, verniz, eles enfim. têm uma menor periculosidade. Ou seja, não é que eles poluem menos, eles poluem até mais porque são os mais comuns, né? Questão de volume. De volume. Agora, por exemplo, se você pegar uma indústria química que tem um poluente muito tóxico, então ele é mais perigoso do que esse. Então, assim, o tratamento dos efluentes orgânicos, a gente reproduz o que acontece na natureza. Então, por isso que a gente tem necessidade de injetar aeração na água para que o sistema de lodo ativado, o alimento já está lá, é a poluição, que nós queremos destruir essa molécula, né, poluente, né, para purificar a água e depois lançar no rio. Porque você imagina, a natureza, você tem as bacias hidrográficas, você tem uma indústria ou mesmo uma cidade que produz esgoto, e ela tem que tratar esse esgoto, porque se ela jogar no rio, ali para baixo, uma outra cidade vai pegar água daquele mesmo rio para abastecer, né? Nós pegamos água aqui do Tibagi, por isso que há várias décadas atrás, né, começou-se a se tratar os efluentes lá da Klabin, que está lá na cabeceira do Tibagi, porque ele chegava aqui a gente usava essa água para beber. Então, assim, o tratamento ele é uma coisa absolutamente necessária, porque nós não nos livramos do efluente, ele sai daqui e vai para lá, e a hora que ele chega lá, alguém vai beber aquela mesma água. E no sistema de tratamento que nós usamos, a gente faz um tratamento inicialmente biológico. É claro que o nosso sistema ele tem várias etapas. A gente tem um pré-tratamento, né, onde a gente separa a fração mais grosseira, depois tem um tratamento biológico anaeróbio, que aí não precisa de aeração, e depois ele vai para um tanque de aeração, né? Por isso que a gente usa os aeradores lá do Limpa, né? que a gente faz trabalho com eles. Então, a gente precisa inserir esse oxigênio no meio líquido para que daí as bactérias usem esse oxigênio, degradem a matéria orgânica e o efluente fique limpo, né? Legal. E depois desse tratamento biológico, a gente ainda tem um tratamento físico-químico, que daí a gente coloca, que a gente chama de coagulante primário, que é uma espécie de tratamento de água de piscina. Você coloca um coagulante, e aí esse coagulante ele aglutina aquele restante de poluição, que depois ela é separada, né, do líquido. Aí o líquido já está purificado o suficiente para ser lançado no rio, e esse lodo que fica, a gente separa e faz uma compostagem, né? Que é uma forma da gente fechar o ciclo e não poluir nem o solo, nem a água. A empresa de vocês trata de ponta a ponta ali Exatamente, sempre foi a nossa ideia de ter um ciclo fechado, né? De não provocar um outro tipo de poluição. E aí, o que, né, porque o Lincoln fez a pergunta na questão industrial. Hoje, a legislação ambiental ela tende a ser cada vez mais exigente, o que é necessário, né? Porque
Imagina se todo mundo... Exigente ou burocrática? O que vocês acham? E eu acho que as duas coisas, sabe? Eu acho que a burocracia é um mal da sociedade como um todo, né? Inclusive da área ambiental, né? Olha, você veja bem, na área ambiental, você tem que, para você ter uma licença, você tem que... O que o Marco tá rindo? Ele já está imaginando ali a salada. Eu já sei quem faz a documentação. Acabei Você de descobrir. O processo de licenciamento ele é trifásico. Você faz primeiro a licença prévia, onde o órgão ambiental te diz se você pode fazer aquela atividade naquele local. Certo. Depois você faz uma licença de instalação, onde o órgão ambiental diz o parâmetro de emissão e você tem que apresentar um projeto de tratamento. E depois uma licença de operação, quando ele vai lá ver se está tudo construído de acordo com o projeto que foi apresentado. E depois que você está operando, você tem que monitorar o sistema, você tem que anualmente fazer uma declaração de carga poluidora, que é um questionário enorme que o órgão ambiental tem, né? Isso é tudo feito online, mas é um processo bastante... No nosso caso, são 48 laudos lançados, de 7 a 20 parâmetros. Só. Só isso? É. Eu achei que era difícil. Mas então você vê, por isso que é interessante para muitas empresas simplesmente destinar o resíduo. Por quê? Imagina, você tem... Terceirizar o serviço, no caso. Terceirizar o serviço. Por quê? Porque se você... É claro que uma empresa muito grande, ele vai ter que desenvolver quase que um departamento específico para cuidar disso. Porque se você tem um sistema de tratamento, você tem que ter alguém que conhece a operação, depois você tem que fazer toda a parte burocrática, você tem que fazer análises. Então, assim, quando a empresa ela opta por terceirizar, então ela vai usar a nossa documentação, que a hora que ela retira o efluente lá da empresa, ela emite um documento, que é um documento nacional, chamado MTR, dizendo que ela vai levar esse efluente para a nossa empresa. Aí, a hora que o efluente chega na nossa empresa, a gente recebe, trata e a gente valida esse NTR, dizendo, olha, nós realmente recebemos tantas toneladas de tal efluente, de tal empresa, em tal dia, tal hora. Então, existe um controle, né, obviamente, por isso que você falou a questão burocrática. Assim, eu também odeio a burocracia, mas eu entendo que à medida que a sociedade vai ficando complexa, não tem outro meio, né, de você controlar. Porque, por exemplo, eu trabalhei a minha carreira praticamente toda dentro de uma universidade e eu vi a burocracia crescer. Mas se você for numa grande empresa privada, também vai ser, às vezes até pior, né? A gente tem muito contato com empresas, então tem empresa que você precisa fazer um curso para entrar lá dentro, né? Que tem um treinamento, o que você pode fazer, o que você não pode. Então, assim, parece que a burocracia é um mal que a gente não vai escapar. Mas é um mal necessário, você não acha? Necessário, é uma espécie de imposto que a gente paga para que as coisas funcionem. Eu também penso assim, eu acho que eu não gosto, mas eu entendo de que é uma coisa necessária, né? Uma coisa necessária. Ô Marcos, você, junto aí com o Fernando, vocês dentro da empresa, das empresas que vocês prestam serviço, vocês sentem que o pessoal vê vocês mais como parceiro, um mal necessário, um vilão, depende do departamento com quem vocês se relacionam? Como que as empresas que vocês prestam serviços veem aí? Varia muito, na verdade. A gente tem caso da empresa, ela quer fazer o certo porque ela quer. Tem empresas que ela quer fazer o certo porque ela é obrigada pelo argumental em ter o papel. Tem empresas que o cara chega lá numa urgência dizendo que ele não consegue mais levar o resíduo onde ele estava levando por N motivos. Você tem noção, às vezes até chuva. Então é muito variado. Chuva. Tá, mas a chuva que cai dentro da empresa dele é responsável. Não. É chuva dele não conseguir ir até o lugar onde ele estava destinado. Eu falei, meu Deus, velho. Não a chuva que caiu E caso específico, eu não vou citar nomes, a gente teve um cliente, né, ele tinha uma empresinha de litro a fossa, ele trouxe lá um carregamento e tal, depois ele sumiu.
E aí passou alguns meses, aí ele voltou, aí eu conversava, depois você sumiu, o que aconteceu? Eu falei, é que eu descarrego num sitinho ali, mas como choveu muito, tem barra, eu não consigo entrar mais lá. Então, assim, o que ele estava fazendo é totalmente ilegal, né? Mas, enfim... Até por isso que eu pergunto essa parte de mal necessário, porque eu falando como pessoa mesmo. Sim, sim. Eu não vejo nenhum interesse na grande maioria das indústrias, das empresas, salvo algumas que a gente percebe que tem, mas do modo geral, na indústria brasileira, posso dizer que é muito pouco as empresas que se preocupam, não é? Então, porque o que nos anima é que a gente vê uma tendência crescente, principalmente das empresas maiores, mas tem uma grande maioria de empresas que realmente... Certo, é maior, não é porque, por ser maior, elas são mais fiscalizadas, elas são mais cobradas. Não? Provavelmente é isso. E até metas próprias também, sabe? A alta direção, sei lá, uma multinacional, a alta direção definiu que, sei lá, 100% dos resíduos tem que ser aterro zero. Aí o operacional lá na indústria... Sendo uma cultura de fora, não uma cultura nossa. Cultura interna, mas da alta direção, né? É só por curiosidade, para quem não sabe, o que quer dizer aterro zero? É você não levar nenhum resíduo teu a qualquer aterro sanitário. Então, todos os recicláveis, você faz a reciclagem, documenta que o resíduo foi reciclado. Resíduos orgânicos para compostagem, rejeitos, que é o que não tem o que fazer. Tem tecnologia de coprocessamento que eles... É uma espécie de inserir esse resíduo dentro do processo produtivo da indústria cimenteira. Então, nada de que você gere de resíduo, você manda para aterro. Então, isso é o aterro zero. Sempre tudo aproveitado de alguma forma. De alguma forma, é isso. Certo. Porque eu parto muito de um princípio de que a gente só acaba fazendo, até sendo um pouco polêmico, né? Quando a gente está sendo cutucado. Porque o trabalho da empresa de vocês, no meu ponto de vista, ele é fundamental. Ele não é ou importante, não, ele é necessário. Ele tem que ser obrigatório. A gente vê o Brasil, sou de São Paulo, o grande polo hoje industrial no Brasil. São Paulo tem uma potência onde tudo é feito ali, é autossuficiente, e a poluição lá é absurda. Tanto a parte de resíduos orgânicos, a parte de outros resíduos sólidos, enfim, é algo muito absurdo. Né? A gente tem países que são muito mais tecnológicos, que têm produções também superiores, que trabalham muito melhor que essa parte de tratamento de efluentes que a gente aqui no Brasil. Né? Então, no meu ponto de vista, essa parte de tratamento de efluente, ela precisa ser obrigatória. Até por isso que eu falei dessa parte de burocratização. Sim. Né? Porque a sensação que não só eu, mas outras pessoas devem ter, é que parece que não quer que aconteça isso, né? Olha, você citou, né? A gente estava conversando sobre São Paulo, né? Sim. São Paulo, coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, sofreu uma crise hídrica terrível. Você deve estar lembrando lá do tal do volume morto, dos reservatórios, né? E, no entanto, São Paulo é atravessada por 2 rios, né? O Tietê e o Pinheiros. Na verdade, se você pegar um mapa de São Paulo do século XVIII, você vai ver um monte de rios que foram todos canalizados, cobertos, enfim, aquela coisa horrível. Mas, enfim, e se você pegar, por exemplo, pega o rio Sena, em Paris, né? Você deve ter visto, teve as Olimpíadas lá no ano passado. O pessoal foi fazer prova no Rio Sena. Paris inaugurou uma praia lá no Rio Sena. Por quê? Porque o Sena hoje ele tem uma qualidade de água que permite isso. Então, assim, é possível você fazer, né? É possível você ter bons rios urbanos. Eu acho que São Paulo fez muitos esforços, né, nessa linha aí de tratar esgoto, mas eu vou te dar um exemplo. Nos anos
80, eu estava fazendo meu doutorado na França e eu estava trabalhando com lodo de esgoto. E eu vim para São Paulo para ver como é que estava a situação do lodo, né? Porque eu estava fazendo pesquisa, né, com lodo de esgoto, e aí eu contatei a Sabesp, né? E a Sabesp, né, ela tinha uma estaçãozinha minúscula que tratava 2% do, chamar estação de Vila Leopoldina, e inclusive era um tratamento que a gente chama de tratamento primário, que tinha uma grade e um decantador e já ia para o Rio Tietê. Então, em 1980, São Paulo não tratava nada. Esse será que foi o início do fim do Rio Tietê? Da parte bosta em São Paulo? Foi antes. Porque, na verdade, é assim, né? Eu estava comentando, eu gosto muito de São Paulo, mas São Paulo, para quem tem uma visão assim do funcionamento do meio urbano, é lugar para você ir e ver o que não deve ser feito. Exatamente. Entendeu? Porque, né, eu estou falando da questão do esgoto, mas você pega a questão da drenagem, é pior ainda, aqueles piscinões que são soluções caríssimas, né, difíceis, e no entanto, com essa alteração climática que muita gente nega, mas está aí. Você vê, todo ano a gente tem episódio. Aqui em Londrina, eu estava comentando com o Marcos, faz praticamente 3 meses que não chove, né? Tem um chuvisqueiro aí essa semana, choveu 1 milímetro, mas naquela regularidade, né, de chuvas não existe mais, e ondas de calor. Então, assim, você tem extremos, né? E aí às vezes chove numa tarde o que devia chover no mês inteiro. Entendeu? Então, assim, Chove uma vez e fica o resto do tempo seco. Então, eu acho que essa questão ambiental ela vai necessariamente provocar mudanças em todos os setores da vida, desde da organização das cidades até a organização das empresas, né? Nas empresas, teve um movimento muito salutar, o Marcos pode complementar isso aí, a nível mundial, porque vocês devem ter ouvido falar das ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi uma iniciativa da ONU, né? Quem era o responsável pela ONU na época, acho que era a época do Kofi Annan, né? Kofi Annan. Que falou assim, o nosso mundo é um mundo financeiro, nós temos que atuar com os bancos. E ele procurou os bancos e foi desenvolvido essas... são 19, né? Hoje são 18 e tem o de conscientização, aqueles chamam de zero. Sei. O DS0. Que estabeleceu princípios, né, de comportamento ambiental que as empresas foram incorporando, né, foram aparecendo financiamentos mais voltados para uma gestão ambiental mais consciente, né? Então você poderia complementar. Isso é um movimento que tem crescido cada vez mais e que complementa do ESG isso. Então tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o ESG. Partindo desse princípio, esse pessoal ele reuniu lá os maiores bancos e falou: o que a gente pode fazer para tentar caminhar de uma maneira mais sustentável? Então, o que os bancos pensaram? Vamos criar taxas melhores para empresas que de fato comprovem alguma ação sustentável. Então, reduzir emissão de carbono, reduzir geração de resíduo, enfim, várias outras atividades que tornem atrativo. E hoje tem sido cada vez mais comprovado também a questão de os investimentos em projetos que são mais sustentáveis, eles estão dando retornos maiores. Isso é para a parte financeira, né? E se você pegar gerações mais novas, eles estão mais preocupados com o meio ambiente. Então, isso já está começando a mudar essa... É que aparentemente, os mais jovens hoje, acho que eles têm uma preocupação maior. Até porque o mundo vai ser herança para eles. Pois né? Eles têm que se preocupar. Né? Porque senão eles mesmos vão sofrer no futuro. Né? Que sejam nossos filhos, nossos netos e tal. Acho que cada ano que passa, eles têm que ter uma preocupação maior. Muito mais que nós não devemos nos preocupar. Né? Mas eu acredito que eles têm que ter uma preocupação maior. Nessa linha que você está falando, eu li semana passada, agora não me lembro em qual jornal,
ele comentando do setor imobiliário, que o mercado hoje ele é muito sensível a edificações mais sustentáveis, né? Então o cara não vai ver só o preço, ele vê também se aqueles materiais, né, se o condomínio ou o prédio tem, né, equipamentos de uso que tem um desempenho ambiental mais sustentável. Sustentabilidade acaba virando um chamariz, né? Para um novo empreendimento, por exemplo. Sim, com certeza. Então, eu acho, quer dizer, eu acho que isso, sem dúvida, as novas gerações são mais sensíveis e, ao mesmo tempo, eu acho também que, vamos dizer assim, o ambiente ele está dando os sinais, né? É o que eu falei, nós estamos vendo aí, né, grandes secas, depois ondas de calor, né, depois incêndios florestais então assim a mudança climática não é mais uma previsão futura, ela está acontecendo já, nós estamos vivendo isso já, né? Então eu acho que os jovens são bem sensíveis a isso, sim, né? Que falando assim de estatística, como que o Brasil está hoje? Quantos por cento de influencers? Tem algum dado assim numérico para a gente aí? Não, isso é difícil, muito variável. É muito variável, e varia de estado para estado, sabe? Até você vê, dependendo, vamos falar assim, um efluente que é praticamente universal, que é o esgoto, né? Porque esgoto você produz em todo lugar. O efluente industrial só onde tem indústria. Você pegar uma pequena cidade que não tem indústria, não vai produzir efluente industrial, mas esgoto produz, né? O esgoto, ele é muito pouco tratado ainda no Brasil, né? O Paraná é um estado que trata até bem o esgoto, né? E já vem uma política de décadas atrás que a Sanepar ela só implanta rede se ela tiver uma estação de tratamento, né? Porque tudo isso que nós estamos falando tem uma perspectiva histórica, sabe assim? Os primeiros sistemas de esgotamento sanitário era simplesmente o que a gente chama de afastamento. Então você tinha uma rede que coletava o esgoto e jogava no rio, né? Isso aí era a ideia aí do começo do século passado, né? Então a preocupação de que, olha, o rio também a gente não pode jogar tudo lá porque ele vai morrer, começou-se a se tratar esgoto, entendeu? Mas se você pegar cidades antigas, como São Paulo, São Paulo, estou te falando, começou a se tratar esgoto depois dos anos 80, né? E aí foi crescendo. Ribeirão Preto, eu sei que minha família de lá também era a mesma coisa, eles tinham rede coletor e lançavam o esgoto bruto no Rio Pardo, e o tratamento de esgoto lá tem pouco tempo, algumas décadas talvez, 1 ou 2 no máximo. Então assim, foi uma evolução que eu acho que ainda nós temos, se a gente comparar São Paulo com Paris, por exemplo, só nós ainda temos em São Paulo, né, um caminho, um longo percurso, né? Mas é possível, né? Se você olha essa cidade, você fala, é possível. Então, é possível. Aquele, o Tietê, o Pinheiros, ele tem salvação. Tem salvação. É só você tratar direito o esgoto, né? Mas a coisa de uns 10 anos atrás, eu tive lá com uma empresa que faz desassoreamento do Tietê. Você não imagina, os caras jogam até carro ali, jogam pneu, Então, assim, aí entra na parte. Começa pela conscientização. Na cultura das pessoas. Exatamente. Olha. Não adianta, a gente vê muito em noticiário. Né? Quando chove, deu enchente, o pessoal vai lá e perdeu tudo. Perdeu casa e tal. E aí você vê que depois da chuva, o que sobrou lá na casa, que está estragado, geladeira, sofá, colchão, pega tudo e joga no rio. Não serve, a gente... Então essa questão da conscientização, que você comentou, Lincoln, isso daí é fundamental. Eu queria citar aqui, tem um professor assim essas referências, né, na pesquisa do saneamento, o professor Samuel Murgel Branco, ele falecido já e foi assim um dos aquelas pessoas que a gente se inspirava, né? Ele fez pesquisa a vida inteira, no final da vida ele começou a publicar livro infantil
de educação ambiental, porque é justamente essa a preocupação. Não adianta a gente ficar aqui querendo tratar se a gente não mudar o comportamento das pessoas, né? Então, essa questão, né, da gente ter essa responsabilidade, ela é muito importante. Eu vou citar um outro exemplo aqui também que mostra isso. Ibiporã, a coisa de uns 20 anos atrás, implantou, que a gente sempre diz que olha, falta comunicação, né, para você ter um bom sistema de gestão de resíduos sólidos numa cidade de Goiânia. Ibiporã implantou isso. Eles faziam 3 coletas. Uma coleta do reciclável, uma só do orgânico, que seria destinado à compostagem, e outro do rejeito, que aí tinha que ir com aterro, que é, imagina, fralda, né, coisas assim, que você não tem nem como reciclar e nem como fazer compostagem. Bom, e fizeram uma campanha assim, muito bem feita, de rádio, fizeram até imã de geladeira, de carro de som, de tudo. E teve um funcionamento mais aquém do esperado. Então você vê que, vamos dizer assim, o comportamento ambiental ele depende muito de uma comunicação social. E eu me lembro uma vez, exatamente, num congresso que reportaram um caso da Alemanha. Imaginem, a Alemanha, que faz tudo certinho, que tinha uma cidade, agora eu não vou lembrar o nome, isso faz muito tempo, mas eles tinham um sistema de coleta seletiva, funcionava muito bem. Aí eles falaram, não, mas está tudo tão bom, acho que nós precisamos parar de fazer campanha, porque está gastando dinheiro, tá, pararam. E a coisa começou a degringolar, entendeu? Mesmo lá. Então você vê que a comunicação social, a propaganda, né, para essas questões ambientais em geral, né, ela é importante. E a gente está falando dos rios. Pô, se você tem o Pinheiros e o Tietê, se eles fossem rios limpos, você não teria uma crise hídrica em São Paulo, né? Que você tinha água ali, e isso não é impossível, não é uma coisa para o pessoal pegar o caso da França. A Inglaterra também, né? Tem o rio Tâmisa, que foi uma coisa parecida. Hoje parece que tem até salmão no rio Tâmisa. Então, são coisas que são possíveis. É claro que tem um custo. E a longo prazo. E a longo prazo. Você acha que isso depende também de investimento em tecnologia? Que é até uma coisa que eu tenho curiosidade também, essa parte dos tratamentos de efluentes. A gente tem os processos, a parte legislativa, né? Toda essa dificuldade, mas tem muita coisa tecnológica também para ajudar nesses tratamentos. O que tem de ponta aí, de tecnologia de ponta para fazer tratamento, para otimizar, de repente para acelerar esses tratamentos de efluentes? Olha, sim, sem dúvida, tem que ter um aporte financeiro, né? Agora, se a gente pensar em esgoto sanitário, as tecnologias são conhecíveis, sabe? É o tratamento biológico que eu já comentei, né? Talvez um físico-químico. Então, assim, os efluentes industriais, às vezes, eles precisam de um tratamento mais sofisticado, dependendo do tipo de poluente que eles têm, né? Aí já pode ser uma questão diferente. Mas, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui que eu usava nas aulas, né? Do mestrado, do doutorado. Nos Estados Unidos, os mananciais de abastecimento de Nova York, eles estão, na verdade, fora da cidade. Porque nos Estados Unidos é muito interessante isso, né? Porque hoje em dia a gente está falando muito da privatização do saneamento, mas eu me lembro de ter ido para os Estados Unidos, isso nos anos 80 ou 90, foi a época do Fernando Henrique, que se falava em privatizar o saneamento. E eu fui a passeio, mas eu conheci algumas pessoas, falei, eu queria conhecer, né, as empresas que operam saneamento. Eu falei, não, aqui não é empresa não, a gente quer saneamento bom e barato, aqui o saneamento é municipal. E eu fiquei muito surpreso, porque eu não tinha feito nenhuma pesquisa e tal, e na minha cabeça, lá já deve ser tudo privatizado, né? Bom, hoje o saneamento lá é municipal. É claro que muitas vezes contratam uma empresa para prestar o serviço, mas a responsabilidade é do município. O manancial de abastecimento de Nova York, eu até mostrava uma imagem nas aulas, porque são lagos enormes que ficam dentro de florestas.
entendeu? Eles nem precisavam tratar a água de abastecimento, eles só faziam cloração. Hoje eu não sei, né? Pode ser que tenha mudado, mas eu acho que não mudou. Então, isso mostra assim, se eu preservar um recurso hídrico, né, tratando o esgoto, cuidando dos mananciais, eu tenho uma economia enorme. Você imagina você distribuir água para uma cidade do tamanho de Nova York sem precisar fazer esse tratamento todo que a gente faz. A gente chama de tratamento convencional, né? Mas a água de abastecimento, você vê, eu acho que no Brasil a gente foi criado ouvindo aquela história que o Brasil tem muito recurso hídrico, né? Que o Brasil, e é verdade. Acho que isso também incentivou a gente a degradar os recursos hídricos. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais degrada recurso hídrico. A prova disso é o Tietê e o Pinheiros, mas tem outros, né? Se você pegar aqui em Londrina, o Água Fresca, ele foi manancial de abastecimento de Londrina, o rio Água das Pedras, que hoje é totalmente poluído, também. Então, a gente vai poluindo e vai indo buscar água um pouquinho mais longe. Então, assim, quando você investe, né, e preserva os recursos hídricos, você tem também um retorno financeiro. Há vários anos atrás, na universidade, a gente teve uma defesa de doutorado e veio o professor Luiz de Bernardo, lá da USP de São Carlos, que é um dos grandes nomes do tratamento de água no Brasil. E eu nunca esqueci que ele, fazendo os comentários dele, ele falou, olha, a época da água barata está acabando. Por quê? Porque se você pegar águas tão poluídas como tem em São Paulo, o tratamento que a gente chama de convencional, ele não dá mais conta. Então você precisa partir para tratamentos avançados, né, de sistemas de membrana e mais caros, obviamente, né? Mas aí que agrega mais tecnologia também. Muito mais tecnologia. Mas você veja bem, eu preferiria muito mais beber uma água de fonte que só foi tratada com cloro para evitar qualquer risco de contaminação bacteriana, do que pegar uma água que passou por um processo de tratamento, uma água horrível, que passou por um longo processo de tratamento, entendeu? Por quê? Porque por mais que você agregue tecnologia, nunca é como uma água pura na natureza. Ela vai perdendo propriedade mineral, Ela vai perdendo e um tratamento influi no outro. Então, assim, né, quando você está de acordo com o processo da evolução natural das coisas, é muito mais saudável, né? Então é muito provável, porque nessa aula que eu dava, eu mostrava a imagem dos mananciais de Nova York e mostrava agora Piranga, lá em São Paulo. Se você vê, ou quando você está chegando de avião em São Paulo, que você olha ali naquelas represas, todas, né, bem cheia de loteamentos, quase que chegando na represa. Às vezes você vê aquelas manchas verdes enormes de algas, né? É poluição. Você transformar... É biológico. Claro, você vai pegar uma água daquela para... Aguapé, né? Não, as algas, essa alga verde são algas microscópicas mesmo, elas ficam ali. Tem aguapé também, mas você vê recentemente o que saiu na televisão ali, que o Igapó ficou verde, né? Bom, a alga é um vegetal, ele só vai se desenvolver se você tiver ali nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, né? E a alga também é muito sensível à questão da temperatura, coisa que a televisão não falou. Por exemplo, provavelmente o que aconteceu no Igapó é que existia lá os nutrientes que vinha da poluição, mas esse aumento de temperatura brusco que nós tivemos, ele provocou uma eflorescência de algas. A alga é muito imprevisível, assim, às vezes uma mudança brusca de temperatura, ela floresce, né? Mas é temperatura ou radiação solar? Os dois. Os dois? Os dois. Porque, por exemplo, quando você tinha esses dias frios, você tinha a radiação, mas a temperatura estava muito baixa. É bem provável que no Igapó foi o aumento de temperatura, né, junto com a radiação, com os nutrientes, que deu essas condições favoráveis aí para as algas proliferarem. Então, assim, eu acho que se eu fosse
tivesse uma varinha mágica ou fosse presidente da República, falar, ó, prioridade número 1, vamos conservar as nossas nascentes, sabe? Porque isso é pensar no futuro. É muito melhor você beber uma água de uma fonte natural, bem preservada, do que beber uma água que foi muito processada. Vocês batem muito nessa tecla da conscientização. Com certeza, né? Porque basicamente, se você usa tecnologia, você está atacando o problema, você não está atacando a causa. É a mesma coisa que você está com um problema de saúde, ficar tomando remédio, sendo que você podia simplesmente mudar seu estilo de vida e não precisar tomar o remédio. Você não usa o químico, você não coloca químico no teu corpo. Mas a conscientização, no caso, seria a melhor saída, né? A longo prazo, pelo menos, né? E igual o exemplo que o Fernando falou, eu também acredito muito que tem que atacar as crianças. Crianças, adolescentes, pessoal que está entrando em graduação. Porque pessoal mais velho, alguns têm cabeça mais aberta, mas a gente, até dos 30, né? No meu caso também, a gente é um pouco mais teimoso com algumas coisas. Então é mais fácil você mudar a cabeça de alguém mais novo com a cultura, né? Acho que do que tudo mais velho. cultura, né? Certo. E para você, Marcos, que é engenheiro ambiental, tem uma questão que eu escuto falar muitas vezes, que é a questão de uma espécie invasora no Brasil, que é o javali, ou javapor, né? Muito se fala que o javali, ele é muito danoso no caso de nascente, né? Então, seria se viável, mas benéfico a gente ter mais controle de espécie invasora, no caso do javali? Acho que quando se fala em espécie invasora, você não precisa restringir ao javali. Sim, não, é que é o que mais se fala hoje, né? Do que é nativo é bem melhor para aquele, enfim, o nativo daquele ecossistema, daquele habitat. E com certeza tem que ter um controle, enfim, algumas medidas para proteger essas nascentes, né? Porque tem questão de retirada da mata, poluição, né? Dejetos. Mas também não enxergo nada como muito extremo, assim, né? Mas, assim, fazer um controle não só de javali, mas de tudo que for exótico, aquela região daquela bacia hidrográfica. Seja de fauna de animal, ou seja de flora de vegetais diversos. Certo. Essa questão, eu já vi, por exemplo, na televisão, eles fazem um arraso na agricultura, por exemplo. Eu já vi agricultores desesperados, porque que é uma espécie invasora, o javali. Me parece que agora, eu não sei, eu não tenho acompanhado isso, mas me parece que os órgãos ambientais iam liberar, né, a caça de javali, porque você precisa controlar, precisa matar os bichos, eles vão crescer cada vez mais. Imagina, na nossa região, que é uma região agrícola, que tem alimento. Esses foram animais que vieram de outros países e que cruzaram, parece. Eu fico com isso até meio na cabeça. Suíno doméstico, e deu um animal meio híbrido aí, mas ele é um animal que não é nativo do Brasil, né? Olha só. Você vê, o Brasil tem aquele que chama de porco do mato, cateto, mas está em equilíbrio. Você nunca vê o cateto fazer grandes estragos. Quando você vai num sistema equilibrado, né, que você tem competição entre as espécies, as coisas se ajeitam naturalmente. O caso de você trazer uma espécie de fora é que você desequilibra, porque ele acaba não tendo, muitas vezes, inimigo natural. E isso acontece também com a fauna aquática, porque, por exemplo, os navios, eles têm um lastro de água, muitas vezes eles, para completar, ele tem que ter um determinado peso para fazer a navegação certa. Muitas vezes ele abre os lastros, enche aquilo de água, e junto com essa água vem espécies que depois ele atravessa. Principalmente micro-organismos. Micro-organismos, e às vezes peixe também, vai para o outro lado do oceano e chega uma espécie que chega num lugar que ela não tem inimigo natural. Bom, no Brasil tem um tal do peixe... Leão. Leão, exatamente. Esse aí é outro inferno, e ele não tem inimigo natural. Então, ele vai proliferar e provocar danos.
Então, assim, são problemas, né, da globalização, né? Porque a globalização não é só econômica, né? Hoje, com as trocas, né? De modo geral, vocês têm trabalho pra caramba. Ah, Tem muito, tem muita. É muita coisa, né? É muita coisa. mas são problemas da nossa época, vamos dizer assim, né? Que a gente tem que procurar soluções. Sim. Aí, o Marcos, você estava falando agora há pouco a questão de empresas que dão destinação ao carbono que gera, que tem mais benefício. Assim que nasceu o tal do crédito de carbono, O crédito de carbono também foi partiu da ONU de juntar os atores, né? Porque a gente chegou nessa fase das mudanças climáticas que não tem mais volta. Então, o que está acontecendo hoje vai ser cada vez mais recorrente. A origem em si eu não vou saber te falar. O que eu conheço do crédito de carbono é que teve todo esse movimento e várias instituições, governos criaram esse mercado informal. O mercado europeu, hoje ele já é formal. Agora no Brasil ele vai se tornar formal a partir do ano que vem, a partir de 2026. Mas então ele funciona, é como se fosse uma espécie de compensação mesmo. Tem empresas que geravam X toneladas de gás carbônico por ano e elas deixaram de emitir tantos por cento. Por essa diferença é que ela vai gerar um crédito para outras empresas. Então, por exemplo, se uma empresa ela deixou de emitir 10 carbonos, ela tem um crédito de 10 carbonos, de acordo com o que o mercado, essas organizações deram de patamar, de limiar. Agora, se uma empresa ela emite 20, ela tem que dar um jeito de compensar 10 e ela vai poder comprar esses 10 dessa outra que deixou de emitir. Então isso... o crédito de carbono hoje então virou um modelo de negócio. Isso. Então daí tem vários... Mas são várias as metodologias para você calcular o quanto de carbono está deixando de ser emitido e o quanto de carbono, no caso de metodologia de reflorestamento, que você está captando da atmosfera pelo crescimento de árvores. Então tem uma grande fazenda de árvores que por ano ela vai capturar tantas toneladas. A detentora daquela área vai poder vender esses créditos da quantidade de carbono capturada naquela floresta. Então quem emite acima da média do que o mercado estipulou, você, indústria de tal segmento, vai poder emitir 5 toneladas. Emitiu 20, vai ter que comprar crédito daquela fazenda de árvores lá que está capturando outras mais toneladas da atmosfera. Então ele vai ter que pagar pelo tanto que ele está deixando, pelo tanto que ele está poluindo a mais do que ele é permitido. certo, mas se pensar pelo lado que isso virou um negócio, né? O pessoal faz um reflorestamento para poder vender o crédito do carbono. Por outro lado, tem as empresas poluidoras, né? Isso não vai acabar, não digo influenciando, mas a pessoa não se preocupando, a empresa não se preocupando em poluir mais, porque se ele poluir mais não tem problema, só ele comprar um crédito. Depende dos indicadores também. Depende o preço desse crédito e do ecossistema no entorno da empresa. Imagina você ser taxado como a empresa que mais poluiu no ano. O marketing negativo. Então tem essa parte e outra. Tem créditos europeus lá que 1 tonelada de carbono custa 200 euros. E aqui em indústrias grandes a gente está falando de milhões de toneladas emitidas. Explica 200 por 1 milhão, por exemplo. Dá 200 milhões de euros ali, ó. Tem que pagar. Então não é barato, né? Não é barato. E isso que você está abordando é uma crítica que se faz, é uma espécie de comprar um direito de poluir. Isso mesmo que eu tô. Exatamente isso que eu estava querendo. É uma dizer. crítica que se faz, mas você veja bem, por outro lado, Lincoln, nós vivemos num mundo financeiro. Sim. Não vai escapar de ter um mecanismo financeiro. Então, da mesma forma que a gente estava comentando das ODS, que entraram os bancos para
né, disponibilizar dinheiro mais barato, vai necessariamente passar pelo fluxo financeiro. Então, porque nós não temos outro, é isso aí, é o dinheiro que, vamos dizer assim, que é a estruturação da sociedade. Então, de uma forma ou de outra, vai passar por aí. A questão do carbono, você vê, por exemplo, quando nós queimamos petróleo, o petróleo o que é o petróleo? É uma matéria orgânica, né, vegetal, animal, tal, que foi soterrada em algumas condições há 200 milhões de anos atrás. Bom, que lá teve uma questão ali de movimento de terra, tal, e tá. Então você tem os poços de petróleo. Na hora que você queima petróleo, o petróleo basicamente é carbono, né? Como a maioria da matéria orgânica. A hora que você queima o petróleo, ele que estava líquido ali, ele passa na forma de CO2, que é onde ele começa a provocar o efeito estufa. Então, assim, nós temos estudos que mostram que depois da implantação da sociedade industrial, com a queima de petróleo e outras coisas, esse teor de CO2 na atmosfera subiu quase 40%. É interessante, você sabe como é que eles medem isso? Vocês devem ter visto pesquisa nos polos, que os caras têm um equipamento que ele pega um cilindro de gelo, né? Aquele cilindro de gelo, ele tem pequenas bolhas do ar que, com carbono 14, você consegue datar. Você sabe, ó, essa bolha aqui é de não sei quantos mil anos atrás, entendeu? Eu fiquei me perguntando já, assim, como que eles conseguem datar isso aí. Assim, pegou um gelo do século não sei quanto, mas como que eles sabem que esse gelo é do... Não, esse é um método físico hoje em dia muito confiável, né, do carbono 14. Então ele sabe, aquela atmosfera era a atmosfera do mundo há tanto tempo atrás. Então quando ele faz essa retrospectiva, ele percebe que se a gente pegar a atmosfera hoje, teve um aumento muito grande de CO2, né? E o que gera esse aumento? Qualquer coisa que a gente queima, né? Então, por exemplo, assim, como o Marcos estava fazendo, você planta uma árvore. Essa árvore, para crescer, ela vai pegar o CO2 que está no ar. Ele está lá no ar gerando efeito estufa. Mas a hora que a árvore, através da fotossíntese, pega esse carbono e transforma ele numa molécula de celulose e lignina, porque madeira basicamente é celulose e lignina. Essa madeira aqui é um monte de carbono, mas aqui ele não está gerando efeito estufa, ele está preso aqui. É o sequestro de carbono. A árvore, ela tem essa capacidade de, através da fotossíntese, pegar o carbono da atmosfera e transformar ele num carbono sólido, né? Celulose ou lignina. Mas se você queimar essa madeira, ele vai voltar para a fase gasosa, né? Então, esse carbono que está provocando esses desequilíbrios, ele vem ou da queima do petróleo ou queima de florestas, por qualquer queima, né? Até se a gente riscar um palito de fósforo aqui, nós estamos transformando o carbono sólido, vamos dizer assim, em carbono gasoso. E ele vai provocar o efeito estufa, né? Então, esse é um mecanismo. Agora, para você lidar com isso aqui, seria o quê? Seria você compensar o que você queimou com plantio de árvores ou outros sistemas, que tem sistemas químicos também que captam carbono, né? E gera crédito também. E gera crédito também. Por exemplo, na verdade, os maiores... os sistemas que mais fixam carbono são os oceânicos, as algas, mais do que as florestas, sabe? A floresta, uma floresta estável, ela fixa carbono também, mas menos do que se você implantar uma plantação nova, porque a hora que a árvore está crescendo é a época que ela mais retira carbono da atmosfera. Então, esse mecanismo de emissão e o mecanismo de sequestro, ele vai ter que ter um equilíbrio para você não
aumentar mais o carbono disponível e, consequentemente, aumentar a mudança climática. Agora, vai ter que passar por mecanismo financeiro. Não tem outro, né? A sociedade é estruturada dessa forma. Então, embora tenha assim, que nós estamos falando aqui de preservar a vida e tal, mas passa por um negócio também, né? Passa. Eu acho que não tem outra opção. E acabei de lembrar também até a parte de regulação. A União Europeia, o pessoal tem comentado que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, empresas exportadoras que não comprovem alguma maneira de descarbonização vão ser taxadas direto na fonte na hora que o produto entrar no país. Então isso vai aumentar o custo de produção dessas empresas. Então, de fato, Obriga a empresa obriga a diminuir o nível de poluição, no caso. E às vezes até assim, o dinheiro que você gasta para comprar um crédito poderia ser um dinheiro que você poderia estar investindo num equipamento para emitir menos gases poluentes, por exemplo. Certo. E isso daí já é uma coisa. Se você pegar a norma ISO, por exemplo, que é uma norma europeia, né? Porque para você ter competitividade comercial, você precisa estabelecer condições equitativas de processo. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo chutando aqui. Vamos supor que você tenha um curtume na Alemanha, que o cara tem que tratar tudo, usar componentes químicos menos agressivos e tal. Ele vai ter um custo. Aí se você tem um curtume em algum lugar do Brasil que tem uma regulação muito frouxa, obviamente ele vai ter uma vantagem competitiva financeiramente. Então, o que a ISO tenta fazer? Igualar essas coisas. Você quer exportar para cá, então você trate tão bem quanto nós tratamos aqui, porque senão ele vai vir com preço muito baixo, né? Às custas de uma degradação ambiental. Desregula o mercado. Desregula o mercado financeiro, exato, né? Você vai trazer um produto que satisfaz aquela necessidade de uso, mas que, como ele não tem um bom desempenho ambiental, ele está provocando um desequilíbrio ambiental grande lá no país de origem, né? E, consequentemente, vai trazer um desequilíbrio financeiro, né? Que ele vai ter uma desvantagem competitiva, vamos dizer assim, né? Está regulando o mercado. Regulando o mercado. Tem uma dúvida também, para quem tem um terreno, um pedaço de terra ali que tem uma nascente. Quais são os passos que essa pessoa tem que seguir para ela conseguir regularizar aquela nascente? Quais são os tipos de tratamento que ela precisa fazer, os testes, tem os processos que vocês explicaram, né? Desde a nascente ali, mas para ela conseguir regularizar tudo aquilo, depende do estado, que a gente conversou aqui no Paraná, tem uma umas regras, em São Paulo são outras regras. Por onde ela a questão começa? De nascentes, aí já é o Código Florestal. O que o Código Florestal diz? Se você tem uma nascente, você tem que ter um raio de proteção. Eu não me lembro, são 50 metros. Mínimo de 50 metros. Então, nesse raio, o Marcos fez um trabalho muito interessante no município de Arapongas, né? Que Arapongas é uma cidade que está situada numa região que tem um monte de nascentes, né? E muitas delas são prejudicadas por uma urbanização pouco sustentável, né? Então, assim, isso são coisas ditadas pelo Código Florestal. Então, você tem que ter esse raio e depois o rio que ela forma, o riozinho. E se for uma região já urbana, aquele efluente já precisa ser, aquela nascente já é descartada automaticamente? Não, ela tem que ser preservada, ela tem que ter esse raio de 50 metros. Então, aí entra uma outra questão, que é uma urbanização mais sustentável, que foi o que o Marcos desenvolveu ali. Se você quiser falar alguma coisa mais. Pra vocês terem noção, lá em Arapongas, esse trabalho foram 27 nascentes lá. Então tinham nascentes que estavam bonitinhas, cheias de vegetação, proteção contra a entrada de
de solo mesmo, soterramento, proteção contra a entrada dos animais, e tinham outras que os animais iam lá, enfim, usavam como banheiro, por assim dizer, e as pessoas canalizavam aquilo para dentro da casa delas. Daí você vê então que, pô, não é bem assim que tem que ser feito. Mas quando já é uma área mais urbanizada, daí já existem outros meios de você preservar, né? Dá para você fazer certas proteções com pedras, que funcionam como uns filtros, barrar essa entrada de animal. Se você vê que tem algum indício de algum efluente, algum descarte irregular de esgoto, tentar identificar a fonte. Volto a dizer que não adianta você tratar a causa ali sem saber de onde está vindo, porque se você não cessa a fonte, ela vai continuar. Então, Todo problema que é tratado na origem é muito mais eficiente. Sim. Exatamente. E aí, na área urbana, entra a questão do plano diretor municipal. Por exemplo, vamos supor que você tem uma nascente urbana, que você deixou esse raio de 50 metros, essa nascente originou um pequeno riacho, ele tem que ter uma faixa de proteção de 30 metros. Agora, você vê, se você pegar o plano diretor de Cambé, ele é um bom exemplo de uma boa prática, porque Cambé pede uma faixa não de 30, mas de 70 metros. E isso é muito bom. Por quê? Porque você deixa os 30 intocados e depois você tem uma faixa ainda de 50 metros que você deve manter como uma área verde, mas uma área gramada que você pode fazer. Pomar. Ou uma passarela para as pessoas caminharem, né? Porque você vê essa questão, né, de uma área totalmente preservada dentro do meio urbano é uma questão complicada de gerir, porque ninguém quer ter uma mata do lado da sua casa, até porque muitas vezes, né, tem bandido que se esconde lá, etc. Então, assim, é muito interessante que nas áreas de preservação você tem uma transição onde nessa faixa de transição você cria um equipamento urbano que as pessoas possam caminhar ali, eventualmente uma quadra que eles possam jogar futebol, vôlei, qualquer outro tipo de coisa. E aí tem um outro problema urbano muito importante, que essas áreas teriam uma função vital, que é a questão da drenagem urbana. Porque se você tiver nos fundos de vale uma faixa de preservação de 70 metros, como o Cambé tem, né, esses 50 metros que estariam fora da legislação, você pode fazer sistemas de infiltração de água pluvial, por exemplo. Né? Ou então, imagina assim, uma quadra, que você tem uma quadra ali de areia, que quando chove, ela recebe água pluvial, porque quando chove o pessoal vai parar de jogar bola. Então, essa quadra pode funcionar como um sistema de infiltração de água de chuva. Né? A drenagem urbana é a bola da vez. Por isso que o pessoal usava paralelepípedo, também tem a paralelepípedo. Porque ele permite a infiltração da água de chuva. Quando você coloca um sistema impermeável, a água ela vai escorrer para o rio. E aí, se chover muito, vai inundar o rio, provocar assoreamento. Eu sendo de São Paulo, estou preferindo as ruas de paralelepípedo até, do que aquela buraqueira que não serve para nada. Só escoa a água, é um monte de buraco. Eles cobrem, né? Hoje é coberto a parte de paralelepípedo. Exatamente. Que o pessoal quer um piso bem lisinho para andar de carro, né? Você vê. Então, tudo isso entraria na questão da conscientização, né? Falou, olha, escuta, esse piso aqui ele é um pouquinho mais desconfortável para você se deslocar de carro, mas em compensação ele tem uma função ambiental importante, né? Então são coisas que muitas vezes precisariam, né, ser melhor colocadas para a sociedade. Você vê, por exemplo, não sei, você é de São Paulo, mas o Catuaí, você deve se lembrar disso. Quando ele foi inaugurado, isso nos anos... Em 91. 91. Eu não sei se você se lembra, no estacionamento tinha uns blocos
aqueles blocos perfurados com grama, Uhum. entendeu? Que permitia a infiltração de água Sim. e chuva, né? Só que é muito desconfortável, principalmente para quem usa salto alto, por exemplo. Então aí cobriram tudo, asfaltavam tudo, entendeu? Então essas coisas, elas têm que ser, vamos dizer assim, mais discutidas, né? Hoje você tem blocos de concreto totalmente permeáveis, né? Assim, os colegas lá da UEL faziam blocos eles são todos Muito porosos. poroso, né? Então você pega um bloco daquele, você joga um copo d'água, ela atravessa e cai por baixo. Então são soluções assim que tem que fazer parte de uma cesta para uma urbanização mais sustentável, né? Eu acho que nós vamos ter que partir para isso, porque a drenagem vai ser um problema cada vez maior, né? Já está sendo um problema. Já está sendo. Você tem dois problemas. Uma, a impermeabilização do solo, e a outra, a mudança do regime de chuvas. Não, você, sempre no Jornal Nacional, olha, aqui em tal lugar choveu numa tarde o que tinha que chover do mês inteiro. Hoje em dia é comum ouvir isso, né? Isso aí. Esse tipo de notícia tá Eu arrumando as frentes Dezembro, fevereiro. no verão, quando vem, já nem sabe mais quando é verão, quando é inverno. Pois é. E quando em relação até à própria empresa da DMB, empresa de vocês, uma das frentes que vocês atuam também é nessa parte da conscientização ambiental. Vocês fazem a parte de tratamento, mas vocês também palestram em empresas em relação a essa parte de conscientização ambiental, de fazer esse trabalho voltado também na social também? Ou... O Marcos faz bastante essa parte. Fala de uma coisa. Diretamente as empresas é quando nós somos chamados, mas digamos assim, acho que nós três lá na DMB, o Maurício também, a gente tem muito isso na cabeça de passar essa conscientização para frente. Além da DMB, hoje eu estou como presidente da Associação de Higiene Ambiental aqui do Norte do Paraná, e ali é onde a gente faz muita ação mesmo de conscientização, faz vários projetos, os próprios hackathons de sustentabilidade. Eu comecei a ver um movimento nesses últimos 2 anos que a gente intensificou a participação na sociedade civil em Londrina, vários grupos de inovação, própria engenharia, que esse tema de sustentabilidade ela começou a entrar um pouco mais em todas as áreas, todos os setores da economia, né? Tanto que esse ano, acho que o setor de química e materiais, o setor metal mecânico, o setor da saúde, todos colocaram pauta ESG em seus eventos, inclusive o da construção civil. Sim. Então é uma maneira que a gente enxerga de estar levando essa conscientização para além da DMB. E a gente faz ações sociais também. Isso. Com o Shopping Boulevard. Isso. Nós temos um projeto também, inclusive tá até para desenvolver cartilhas educativas, mas que foi uma parceria com o Shopping Boulevard. Ele tem muito essa parte de sustentabilidade forte com eles. Sim. E daí chamamos o projeto de reciclagem para todos, onde nós vamos a creches, apresentamos uma parte educativa, expositiva de palestra, mas também tem uma parte prática de implementação da compostagem. O sistema de gestão de resíduo do Boulevard é muito bacana, então eles levam parte dessa metodologia também para essas creches. E daí tem essa parte de conscientização de palestras também, nesse caso específico, para as mães que deixavam os filhos em contraturno, e falava um pouquinho de sustentabilidade, a importância de se ter isso no nosso dia a dia também. Então tem essa parte social também. E já estamos buscando ali na região onde a gente está instalado, a comunidade, para também pensar em algum projeto em conjunto para levar a sustentabilidade para além da empresa, mas também de uma maneira local, no raio local ali de atuação. Certo. E você vê que vontade pra sempre, divulgar, né? sempre passa
essa questão ambiental sempre passa pela conscientização, né? Tudo parte da conscientização, né? Para vocês que estão assistindo a gente aí, né? Que quer ter mais conhecimento nessa área, né? Que quer desenvolver a sua empresa mais nesse sentido, para vocês gestores, diretores e tal, né? Entre em contato com a DMB para saber mais sobre o assunto, né? Leva eles na sua empresa para dar uma palestra para o pessoal, né? Que a gente vai deixar todos os contatos deles no comentário fixado aqui, né? Para você poder fazer essa conscientização, né? Por que não começar por você? E pode contar com a indústria aí também. A gente aqui da Indústria Sem Limite, colocar a gente nesse circuito aí. Nós somos abertos. A fazer canal de divulgação também desses trabalhos, né? Para a gente gerar materiais. Tá Isso eu acho muito importante, para a gente levar essa informação para o maior número de pessoas possível, né? Porque assim, todo mundo vai se beneficiar com isso. Da nossa parte, assim, o que a gente sempre colocou como valor na DMB é fazer um sistema de tratamento em total respeito ao meio ambiente e ao nosso cliente. Sim. Do ponto de vista do cliente, como eu disse, né, as legislações ambientais elas vão ficando mais restritivas, mais burocráticas. Então, quando ele opta, fala, olha, e meu negócio é produzir caneca de aço, ele não é tratar efluente, eu vou pegar uma efluente e vou levar lá para a DMB. Eu acho que nós estamos prestando um serviço muito útil para a indústria, né? Porque Para a comunidade. Para a comunidade. Não só para a indústria. Exatamente. Por quê? Porque ele vai poder centrar a energia dele naquilo que a empresa dele... Ele foca na atividade dele. Que o negócio dele não é tratar efluente, o negócio dele é produzir, né, aquilo que a empresa dele se propõe. E, obviamente, ter lucro com isso é o que anima a sociedade. E nós, da nossa parte, a gente vai pegar esse efluente, vai tratar dentro dos parâmetros e fornecer a documentação legal para ele, né? Isso é muito importante, porque uma coisa é ele pegar o efluente dele e jogar no sítiozinho lá que eu comentei, entendeu? Que é uma coisa ilegal, né? Uma coisa totalmente ilegal. Ele pode ser penalizado, a empresa dele ser multada e ficar conhecida como empresa que degrada o meio ambiente. Ao passo que se ele mandar para um sistema de tratamento, obviamente ele vai ter um custo para isso, porque tudo tem um custo, né? Sim. Ele vai estar cumprindo as obrigações dele e podendo direcionar a energia dele para aquela finalidade para a qual ele criou a empresa, né? E ter toda a documentação que, né, comprova que ele... E com essa documentação ele pode passar também para frente para os próprios clientes de uma empresa dessa. Exatamente. Que é sustentável. Sustentável, claro. A gente até tem um selo? Um selo que a gente fornece para os clientes. Por quê? Porque quando uma empresa ela dá uma destinação responsável por efluente, ela está fazendo a parte dela. Sim. Né? Então, é óbvio que o cliente dela também vai ficar feliz de saber que ele está contratando alguém que tem uma responsabilidade ambiental, né? Então eu acho que esse é o que nos anima assim, a fazer um trabalho. Claro que nós não somos perfeitos, mas a gente faz o melhor possível, né, para atender os nossos clientes, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista legal, né? Para que ele foque a atenção dele naquilo que... Da atividade dele. Da atividade dele. Tá certo. Legal o assunto, né, Vitor? Se deixar, a gente fica... Dá a pauta aí pra nós. Dá, né? Vocês voltam aí, meu. Tá certo. Isso é legal que tem assunto. Essa questão ambiental é uma coisa que... Muito generalista. Perdura. Ela é generalista e Disciplinar. E acho que é um dos grandes desafios da humanidade aí para os próximos séculos, né? Você tem problemas O ambientais... desafio vai ser eterno. O eterno. E cada vez mais a gente vai ter que atuar respeitando os ciclos da natureza. Porque, você vê, isso é outra coisa que eu enfatizava nas minhas aulas lá na universidade. Você tem os ciclos naturais. Então, assim, muitas vezes a poluição é um recurso, às vezes importante, no lugar errado, né? Então, você fala, nós estamos falando de alga.
Por que que tem alga? Ah, porque a água tinha poluição, tinha nitrogênio, tinha fósforo. Mas nitrogênio e fósforo é um recurso importantíssimo na agricultura, né? Então você remover esses nutrientes e voltar isso para um lugar onde ele é útil, né? É um mercado. É uma coisa importante. Isso, além de um mercado, né? É, exatamente. Exatamente. Excelente. Mas sabe o que eu tava pensando aqui também, então? Mais difícil do que essa questão ambiental, fazer tratamento de efluente, fazer tudo, parece que está sendo pessoal. Acessar nosso canal, clicar, compartilhar, curtir. Sabe outra coisa que tá difícil também? O pessoal valorizar o produto deles, colocando a marca aqui, ó. Tá certo. Para vocês que querem divulgar seu produto, sua marca, né, que quer mostrar para o mercado, né, entre em contato com a gente, né, fala com a gente que a gente tá à disposição aqui para colocar vocês aqui, ó, né? Além. E para você que está assistindo, curte, compartilha, porque ajuda muito a gente trazer mais conteúdo bacana como esse, né? Que é um conteúdo que sempre vai agregar muito valor, tenho certeza absoluta. Tem muita gente aí, tá até brincadeiras à parte, né? Mas tem muita empresa também que, a partir desse nosso episódio aqui, vão começar a pensar nessa parte ambiental. Com certeza, eu tenho certeza absoluta. Vão começar a dar um foco maior e já tem aí uma indicação de um pessoal de responsabilidade. Até agradecer ao seu Fernando, Marcos. Obrigado aí pela presença de vocês. Agradecemos demais. Vocês Sempre agregaram muito pro conteúdo, Que bom, a gente fica contente e agradece a vocês também. e esperamos vocês numa próxima oportunidade. E o projeto, hein? Manda lá, depois a gente vai colocar aqui o site de vocês, os projetos sociais também que vocês estão envolvidos. Pra gente é importante a gente destacar isso, né? Uma coisa bem bacana pra gente colocar lá o pessoal entrar, conhecer também esses projetos, para as empresas participarem também. Manda depois também mais informações pra gente divulgar aqui. Não é não, Nico? Isso aí. Muito obrigado pela presença. Obrigado. E como sempre, né? Hum. Um brinde aí pra vocês. Isso aí. Valeu. Aí. Saúde. Saúde. E obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui, né? Não esquece de curtir, compartilhar e segue a gente lá para a gente poder sempre trazer mais conteúdo como esse. Beleza? Obrigado, valeu.